Eu começo te perguntando o seguinte: o medo de fato influencia nos negócios? O medo ele pode causar problemas nos negócios porque diante de alguma mudança, diante de alguma situação nova, a pessoa pode ter receio que aquilo ali possa gerar algum desconforto. E aí o que acontece naquilo? Vai tirá-lo da zona de conforto, vai tirar o empresário, vai tirar o profissional de uma zona de conforto. Ele acaba se bloqueando, a ansiedade fica maior do que a precaução. A ansiedade faz com que ele volte para a zona de conforto. Isso é um grande problema porque faz o empresário, às vezes, deixar de investir no novo negócio, faz com que o profissional ou a pessoa deixe de mudar de país, mudar de emprego, mudar de vida, porque o medo o bloqueia. E por que isso acontece assim? O que faz isso? Por que as pessoas têm esse medo tão grande, às vezes? E umas a gente percebe que tem mesmo um medo absurdo de um novo negócio, de fazer algo novo, né? O novo vai sempre apavorar a pessoa. Quando a pessoa tem prática, né, fica mais fácil. Quando você vai mudar de vida, você tem muito medo do resultado, da vergonha que aquilo pode causar. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou mudar de vida, mas vai que eu perco dinheiro. Então aquilo gera medo. Eu vou mudar de vida, vai que aquilo ali me faz passar vergonha frente à minha família. Aí o medo o bloqueia. É sempre assim, a pessoa prefere aqueles pequenos passos aos poucos. Podemos acrescentar, e a insegurança também, né? Insegurança e, às vezes, dependendo da situação, a insegurança no país, muitas vezes nós vivemos isso, né, Marcelo? Nossa. O país não sei se permite que eu tente, que eu arrisque, porque os juros são altos, porque os impostos são altos, e isso tudo acaba gerando a gente esse receio mesmo. E o que você orienta para fazer, ou para reduzir esse medo, né, e ter mais coragem, ter mais determinação? Exato, você tocou numa palavra muito importante, não é? Porque a coragem não é a ausência de medo, a coragem é agir apesar do medo. E algo muito importante a se dizer é o seguinte, que o medo, Marcelo e ouvintes, o medo é uma consequência. O medo é um efeito. Então, se a gente não tem como resolver a consequência, o efeito, nós temos que trabalhar nas causas. Logo, para reduzir esse medo, para vencer esse medo, superar e ter mais coragem, você tem que descobrir o que está causando o medo. Por exemplo, quando você vai mudar, seja de país, ou mudar de empresa, ou mudar de ramo de atividade, ou iniciar ou terminar um relacionamento, tanto faz. Qualquer mudança que você promova, você tem que ter conhecimento do que vem pela frente. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você administra o medo. Outro ponto é a prática. A prática, assim como no medo de falar em público, você precisa ter prática de enfrentar plateias para que você se sinta cada vez mais seguro, é a prática de mudar que vai te diminuir o medo. Se toda vez que você for iniciar um novo projeto, você tiver medo, se bloquear e não praticar, não experimentar, não arriscar errar, você jamais vai ter segurança. Portanto, se você trabalhar no conhecimento do assunto que você vai se envolver, e você trabalhar na prática, você já tem aí meio caminho andado para vencer o medo. Com certeza. Outro ponto importante que você deve ter é buscar na sua memória, buscar nos seus arquivos, onde que você já superou algum medo e que você já teve sucesso. Às vezes, você vai buscar lá na sua memória, poxa, é mesmo, rapaz, quando eu tentei, mudei de empresa, não é que eu estava com medo e de repente deu certo e eu estou feliz? Então você resgata aquela emoção. É como na PNL a gente chama de âncora, você busca aquela sensação de quando você conseguiu e na âncora da mudança você vai conseguir ter mais coragem. Por quê? Porque se você lembrou que um dia você foi capaz, então muito mais provavelmente você será capaz novamente. Experiências anteriores. Ajuda, isso ajuda na motivação, Claro. A gente sempre lembrar dos nossos sucessos, das vezes que a gente teve medo, foi em frente e conseguiu alguma coisa. E se você deixar o medo tomar conta, você não prospera também, né? Não prospera. Eu gosto muito de contar uma história do Walt Disney. O Walt Disney é um grande empreendedor norte-americano e ele criou todo aquele universo Disney e no momento ele queria criar a Disneylândia, a Disneyland, lá na Califórnia. Só que os conselheiros disseram para ele assim, mas que isso, Walter? Jamais alguém vai viajar 100, 200 milhas de carro para ir a um parque de diversões. Isso não existe, não vai dar certo. Isso não funciona. Mas era tão inovador que ninguém entendeu. E ele disse assim, mas o meu parque vai ser diferente.
As pessoas não vão viajar 100, 200 quilômetros ou milhas, vão viajar milhares de quilômetros para conhecer o meu parque. E vão voltar e vão trazer mais pessoas. Ele acreditou no sonho dele. Exatamente. E hoje as pessoas viajam, dão a volta ao mundo para ir a um parque da Disney, para Disney World, que já foi... é sonho de consumo de muita Ainda gente. é. E aí você viu, porque ele acreditou, porque ele foi atrás do sonho dele. E ele enfrentou o medo. E aí eu gosto até de uma frase do Walt Disney, que eu gosto até de encerrar alguns treinamentos meus, dizendo o seguinte, que jamais permita que o medo ocupe o lugar dos seus sonhos. Exatamente, é por aí. Valeu, Pepe. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco. Um abraço para você. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser. Marcelo Pepe, no Negócios e Carreira.